Nós precisamos de fazer com que a humanidade chegue num outro ponto. Não é possível que a gente continue 10 mil anos depois olhando para essa planta com uma visão preconceituosa. Não é possível. Agora, o que mais me encanta é a semente. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. Com uma sólida experiência no setor, a Farmácia Eficiência é pioneira na manipulação de medicamentos à base de cannabis. Contando com uma equipe farmacêutica especializada na manipulação de CBD e outros canabinoides, eles oferecem medicamentos produzidos com rigor técnico, matérias-primas de alta qualidade, rastreabilidade e controle de qualidade em todas as etapas do processo. Uma das vantagens de optar por um medicamento manipulado é ter em mãos um tratamento personalizado. É possível adequar concentrações, formas farmacêuticas e dosagens conforme a prescrição médica, o que proporciona mais praticidade e aderência ao tratamento. O processo de manipulação da eficiência permite maior agilidade na produção e na entrega para que o paciente tenha acesso ao seu medicamento com rapidez e segurança. Então, se você procura uma farmácia de manipulação especializada em medicamentos à base de cannabis, considere conhecer mais a Farmácia Eficiência, que une tradição, inovação, agilidade e conhecimento técnico. Para saber mais, acesse farmaciaeficiencia.com.br. E olha só, eficiência se escreve com E-P-H-I ciência. O link está na descrição do episódio. Até agora, quem quisesse estudar a genética da cannabis no Brasil esbarrava no básico. Não tinha material organizado para comparar. Isso começa a mudar. O professor Derli José Henriques da Silva, da Universidade Federal de Viçosa, está à frente do primeiro banco público de germoplasma de cannabis da América do Sul. A ideia é reunir variedades, testar como elas se comportam em ambientes diferentes e descobrir quais genótipos funcionam melhor por aqui. No episódio 122 do Cannabis Hoje Pode, eu converso com o professor Derli sobre o que existe por trás de uma semente e por que conhecer a genética é pré-requisito para praticamente tudo o que o Brasil pretende fazer com essa planta, do cânhamo industrial à produção medicinal. Falamos também sobre por que cientista precisa poder estudar tanto o que é seguro quanto o que não é, e assim gerar variedades de cannabis que produzam exatamente o que cada pessoa precisa. Fica com a gente para saber o que pode nascer de um berçário de cannabis. Esse episódio é oferecido por ABECmed, Farmácia Eficiência, Bliss, Farmausa, Twister Express e USA Hemp. Professor Derli José Henriques da Silva, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Olha, eu agradeço muito o convite, a Anitta e o grupo que trabalha com ela. É sempre um excelente momento. A respeito do seu comentário, né? Como que o Brasil está cuidando das suas variedades, da diversidade que a gente tem de cannabis. Esse é um assunto muito importante. E todas as vezes que eu falo, e não são poucas, sabe, Anitta? Até em função disso que eu montei quase que um pequeno estúdio aqui, porque essa semana eu acho que essa já é a 8ª ou a 9ª. Opa!
Tá pop o negócio. Isso tem a ver, professor, com esse lançamento do Banco de Germoplasma de Cannabis da Universidade Federal? Porque, assim, para quem ainda não sabe, nos próximos dias, o senhor é o curador desse Banco Ativo de Germoplasma. Eu adoraria começar o papo sobre isso, né? Justamente explicando pra gente por que essa iniciativa representa um marco para a ciência, para a agricultura e inovação no Brasil. Fico feliz, inclusive, de ouvir isso, porque eu sou curador de banco. Bom, eu tenho mestrado e doutorado na área de genética e melhoramento, e eu fiz 3 pós-doutorados nessa mesma área. Mas eu sou especialista como curador de banco de germoplasma desde o ano 2000. Então, nós iniciamos o trabalho com um banco que já existia aqui em Viçosa, que é um banco de hortaliças. Eu sou curador desse banco até hoje, gosto muito dele, né? Lá eu trabalho com 25 espécies e a gente tem em torno de 8.000 acessos. O meu foco principal sempre foi tomate. Então, eu fiz a caracterização de 119 tipos diferentes de tomate. Olha só. Tomate amarelo, rosa, vermelho, verde, branco. Nem sabia que tinha tanto diferente. Salgado, doce, ácido, o que você possa imaginar. E foi um trabalho muito interessante e um belo dia foi-me dada a oportunidade da gente começar a trabalhar com cannabis. Na verdade, eu trabalho com cannabis desde 2017, porque uma boa parte do nosso tempo nós gastamos fazendo a regulamentação. Hoje nós temos uma parceria público-privada na Universidade Federal de Viçosa, temos uma parceria com a empresa Canabrid, isso tudo é oficial, né? Nós tivemos uma liberação em primeira instância em 2024 e em março desse ano nós tivemos uma liberação em segunda instância com trânsito em julgado. Então, e o nosso caso, de fato, ele é único para pesquisa. Porque as liberações que existem no Brasil, os HCs que existem no Brasil, Anita, eles quase todos são para pacientes. A pessoa tem um problema, precisa de fazer aquele tratamento e a questão de recursos é limitante. Então a pessoa entra na justiça e consegue. No nosso caso, nós entramos com o fito principal de estudar. E fomos muito felizes, conseguimos a primeira e segunda instância, a universidade acolheu o nosso desejo, eu trabalho muito bem com a universidade aqui, eu nunca tive problemas assim de preconceitos, dificuldades que não faziam sentido, até porque, Anita, eu trabalhei na administração da universidade durante 16 anos. Trabalhei como pró-reitor, como diretor, como chefe de departamento, então eu conheço a máquina, como ela funciona. Então, quando eu te falo, olha, eu nunca tive um preconceito, é porque eu sei como ela trabalha, a velocidade que ela trabalha, as prioridades que a gente tem, eu entendo perfeitamente isso. Mas essa rapidez, né, nessas conquistas judiciais e tal, elas aconteceram, você diria que depois dessa regulamentação que saiu em janeiro, as coisas estão mais ágeis ou já desde sempre foi assim? Não, foi assim, nós iniciamos o nosso pedido de regulamentação em 2020. Mas é que você disse que em março saiu uma outra... Saiu a segunda agora é a definitiva. Claro. Agora é a nossa definitiva. Mas ela sai em março, antes da primeira liberação da Anvisa. Que, inclusive, eu trabalhei nessa liberação da Anvisa também. A Anvisa dividiu, a Anvisa dividiu o Brasil em regiões e eu fiquei como o ponto focal sudeste para levar as discussões e enriquecer as discussões da Anvisa. Ela está fazendo um trabalho muito interessante. Nós fizemos, então, essa toda a regulamentação. E aí, hoje, nós temos um banco que vai se iniciar. Vamos inaugurar oficialmente, olha que coisa chique. No dia 18, terça-feira que vem, às 14 horas, eu queria convidar vocês. Eu sei que a grande parte dos ouvintes estão na Espanha, é um horário ingrato, mas pensem mentalmente e injetem energias positivas
vai ser vamos dizer assim, um momento em que um sonho se transforma em realidade. Agora, Derli, uma correção aqui, que na verdade os ouvintes estão no Brasil, a única coisa é que nem todos estão em Viçosa, né? Sim. Agora, antes da gente entrar nessa primeira pergunta que inclusive eu te fiz, mas agora você falando que falou com a Anvisa, né, fez parte dessa regulação, o que você disse assim, rapidamente, de que você, isso daqui é muito importante, Anvisa? Quais foram os aspectos que você deixou muito marcadamente claros? Vamos dizer assim, o que eu marquei mais foi uma experiência que eu vivi nos Estados Unidos e que eu acho muito estranha no Brasil. Porque eu penso, Anita, que nós, enquanto pesquisadores, nós temos que pesquisar coisas seguras e coisas não seguras, para que a gente possa selecionar para a nossa sociedade e dizer, olha, isso aqui é legal para você trabalhar. Mas alguém tem que correr esse risco. Então, nós temos que ter uma estrutura segura, métodos, informações científicas para trabalhar com a coisa que pode ser completamente danosa, né? Se você pegar algo simples do tipo água sanitária. A água sanitária hoje está na despensa de todo mundo, mas a feitura dela passa por substâncias extremamente perigosas. Então, nós tivemos que estudar, alguém teve que estudar isso e desenvolver métodos seguros. Então, naquele momento que eu fui para a Anvisa, eu tive a oportunidade de colocar isso. Falei, olha, uma coisa é a gente dispensar para a sociedade. Eu acho que tem que ser seguro, tem que ser coerente, entende? Mas o processo de pesquisa tem que ser mais aberto. Tem que ser aberto. De que adianta eles me liberarem a pesquisa até 0,3 de THC? Ah, muito obrigada por incutir essa ideia maravilhosa de que hoje a pesquisa realmente ela não precisa chegar até 0,3, né? Ela pode ultrapassar isso e é mais do que justo que isso aconteça. Exatamente. Tá, interessante. Numa primeira tese que nós defendemos em 2022, nós fizemos um processo de liberação de variabilidade genética e uma das plantas chegou a 54 de THC. Radioativa. Entendi o seu radioativo. Não é? Meu Deus! Sim, mas esse é um objeto de pesquisa que vai ficar aqui no grupo. Essa informação só veio a público 2 anos depois, quando a planta já não existia mais, entendeu? Então, uma série de cuidados que a gente toma. Mas eu não posso, assim, ser caçado porque cultivei uma planta com 54 de THC. Óbvio. Isso faz parte da pesquisa. Não, então já entendemos que você foi um dos responsáveis por realmente fazer com que essa nossa regulamentação para pesquisa seja uma regulamentação até que boa, né? Assim, Exato. As pessoas gostaram desse resultado. Agora, voltando pro assunto do Banco Ativo de Germoplasma de Cannabis da UFV. Me conte. Vamos lá. Na verdade, Anita, todo esse processo ele está conjunto. Bom, o que é um banco de germoplasma? Primeiro, né? O que é germoplasma? Essa é a pergunta que eu mais tenho respondido, sabe, Anita? É genética, não é genética? Não, essa outra eu respondo também. Mas, primeiro, germoplasma. O que é germoplasma? Qualquer estrutura, no caso de vegetais, qualquer estrutura de um vegetal que consegue reproduzir aquele vegetal, se ele for registrado em um banco, ele se transforma num germoplasma. Então, por exemplo, você tem uma planta fortuna, todos nós conhecemos. Você pode tirar um fragmento da folha, plantar e aquele fragmento gerar uma planta inteira. Aquela folha pode ser considerada um germoplasma. Semente pode ser no germoplasma. No caso de cannabis, sementes e propagação vegetativa mudas, então serão os nossos germoplasma. Por que num banco? Num banco porque nós vamos juntar a variabilidade da espécie, que é fantástica, né? Então nós vamos ter essa variabilidade, nós vamos cultivar, já estamos cultivando hoje, né? E aí agora eu vou te explicar a história da genética. A turma que é da cannabis fala de genética. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, meu Deus, do que eles estão falando? Porque genética é um conjunto de leis científicas. Então, no planeta Terra, nós temos uma única genética que consegue explicar
toda variação de DNA e RNA que existe nesse planeta. Inclusive nós, seres humanos e a cannabis, temos a mesma genética. Sim, a regra é exatamente a mesma. O que vai variar? O que vai variar, aquilo tecnicamente nós vamos chamar de variedades. O que é uma variedade? Você me apresenta o White Widow. White Widow, ela tem as características dela e eu falo assim, beleza. Então, quer dizer que a variedade White Widow, ela tem tantos por cento de THC, tantos por cento de CBD, esse tipo de coisa. Eu tenho aqui a Gorilla Grow, um exemplo. Essa tem mais tanto disso, mais tanto daquilo. Então, são variedades. Variedades, tá bom? Quando eu pego essas variedades e registro num banco de germoplasma, elas têm um outro nome que se chama acesso. Então, para mim, todas essas se transformam em acesso. Nesse momento agora, eu estou avaliando 24 acessos, que seriam tecnicamente 24 variedades, e só para deixar claro para vocês, seriam 24 genéticas. Mas 24 a genética é a genética. mesma, tá, gente? A genética é a mesma. Sim. Tá bom? Mas pra gente entender, né? Então, o que acontece? Então, um trabalho extremamente interessante, porque a gente já consegue ver, Anita, assim, 4, 5 variedades que são ricas em CBD. Então, seriam fontes de pesquisa para mim como fonte de CBD. Mas, às vezes, aparece uma doença, a outra não aparece, a outra aparece 3, 4 doenças. Então, nisso, eu vou selecionando, e é esse o nosso trabalho, selecionar bons genótipos para serem cultivados no Brasil com a menor tecnologia possível. Porque hoje, para produzir cannabis, está ficando muito caro. Você pensa bem, o sujeito monta uma estufa, ele tem a temperatura, ele tem luminosidade, ele tem composição do ar, ele tem umidade relativa. Isso tudo é caríssimo. Isso tudo é caríssimo. Ora, mas eu estou num país que ele é um mega diverso. Ele tem 19% de variabilidade. Então, será que eu não consigo tirar desse ambiente tão maravilhoso e trazer para a natureza e produzir de modo melhor, muito mais leve, muito mais dentro da realidade? Que faça mais sentido. Sim. Agora, eu te pergunto, essa procura pelas melhores variedades adaptadas ao Brasil e tal, elas são exclusivamente em relação ao uso medicinal ou também estamos pensando em uso industrial? Aliás, essa é uma coisa que eu queria te pedir. Me conta. Num banco de germoplasma, Anita, banco de germoplasma é uma coisa fantástica. Ele foi criado por Vavilov, a ideia de banco foi criada por Vavilov, um russo, na década de 20. Ele lançou o primeiro banco em 1923 em Moscou. E qual é a ideia? A ideia do banco é que a gente receba toda a variabilidade da espécie possível. Mas esse receber, ele pode ser de modo oficial, vindo de uma origem reconhecida, ou ele pode vir de uma origem desconhecida. E nesse momento eu estou com dificuldade de ter no Brasil cânhamo para fibras. Porque no Brasil nós temos muita gente trabalhando com cannabis medicinal ou para uso adulto, que aí vai envolver os canabinoides, que está ótimo, já é um universo de trabalho. Mas eu preciso de caminhar para fibras. Eu preciso de caminhar Com certeza. para a parte de construção civil, por exemplo, produzindo o hempcrete, você entende? Eu preciso dessas outras variedades. Então, se alguém tiver possibilidade, pode me enviar, pode me dar de presente. Eu, nas minhas aulas, inclusive, eu falo isso, sabe, Anita? Eu falo, olha, gente, eu estou trabalhando com isso. Se vocês quiserem, e vira e mexe, quando eu abro a porta abre rangendo assim, aí eu vou ver, é uma sementinha que alguém guardou. Professor, lembrei do senhor e trouxe. Hoje eu estou com 68 variedades para serem avaliadas, mas eu preciso, é uma dificuldade a gente passar com semente de cânhamo, por exemplo. Entende? Então, se alguém estiver na Espanha e quiser me mandar, entre em contato comigo, eu mando endereço, né? Porque o banco pode beber isso. Muito bom saber. Eu tinha justamente essa curiosidade. De onde vêm essas sementes? Pois de qualquer lugar, estamos abertos. Sim, completamente abertos. Inclusive, as associações me mandam muito material. Muito material. Nós estamos, inclusive, fazendo um acordo com eles, porque uma das dificuldades que as associações passam é com relação à instabilidade de produção. Claro. Você tem lá
uma variedade. Quase que eu falei genética. Você tem lá uma variedade, tá? E você conseguiu, fez o teste de canabinoides dela, tá tudo legal na sua cabecinha. Mas às vezes você muda a irrigação, você muda a adubação, você muda o controle de pragas e doenças e a planta ela é extremamente responsiva. E aí você acaba, sem saber, gerando óleos com diferentes combinações de canabinoides. E aí, Isso é perigoso. como é que faz, então, para a gente criar essa estabilidade? No nosso caso, a gente precisa de ter uma estabilidade genética. Eu preciso de reduzir essa variabilidade genética interna que a planta tem para que ela possa produzir de modo mais constante e confiável, vamos dizer assim. Eu importei, Anita, há 3 anos atrás, uma variedade da Espanha de cânhamo. Essa eu consegui importar. E ela saiu, então, da Espanha dizendo 0 de THC. Plantei aqui no Brasil, sabe quanto deu? 3% de THC. E é cânhamo. Isso já é considerado alto. Sim, no Brasil o legal é só até 0,3. É 10 vezes o quê? Mas aí, quando você me diz que é cânhamo, é o quê? É que ela tem Fibra aquela longa, fibra longa. Porque quando a gente passa para cânhamo, significa não ter THC. A diferença entre marihuana e hemp, ou maconha e cânhamo, é o THC. Mas como é que você me diz, então, sim, era hemp, só que deu 3% de THC? Como isso é possível? Ou é por conta do sol no Brasil que tal? Exato, muito bem. É isso aí. Quando eu mudo o ambiente, porque ela continua com aquele gene de THC. Mas lá na Espanha, nas condições de cultivo, aquele gene não se expressa. Ficou abaixo. Exatamente. Quando chegou aqui no Brasil, que aí eu dei outra condição de luz, outra condição de água, outra adubação, expressou e foi lá em cima. Que dificuldade, então, né? Porque assim... Não é dificuldade, esse é o prazer do trabalho, Anita. Não, sim. Esse é o desafio. Mas é um desafio, porque isso é maravilhoso. Você chega na Espanha e fala assim, não, isso aqui é hemp e tal. Aí chega e fala, puta, não, na verdade não. Aí isso me dá me faz pensar em outra coisa. Eu já ouvi dizer que em algum lugar de África havia uma variedade que era mesmo hemp, e aí, claro, pensado para ambientes calorosos. Tropicais. Tem alguma coisa assim? A gente já tem isso identificado, de onde podem vir as sementes que realmente possam ser adaptáveis para o Brasil, para o caso do cânhamo específico? Olha, o que acontece? Hoje a gente já sabe... Existe uma forte indicação de que o centro de origem da cannabis é o leste chinês. E nós já estamos aí com 3 ou 4 artigos de grande fator de impacto, chegando na mesma conclusão. Isso é uma coisa muito interessante, porque são raras as culturas que a gente sabe a origem. Então, quando você pensa em material vindo da China, é o material que pode contribuir com os mais diferentes aspectos da cultura e também os mais variáveis. Agora você tem, por exemplo, especialmente o norte da Europa. O norte da Europa trabalhou muito e selecionou muito visando fibras têxteis. Então, é o local onde a gente espera a maior contribuição em termos de hemp. Já a Índia, o Paquistão, eles trabalharam muito no sentido de ter uma maior concentração de canabinoides. E aí até por isso que nós vamos ter uma subespécie índica que tem a grande variação de canabinoides, porque foi o processo seletivo deles, né? Mas normalmente se você pegar, olha, Tibete, Afeganistão, Paquistão, Índia, China, você vai ter vamos dizer assim, o hotspot de variabilidade. Olha só. O berço. O berço. Eu inclusive queria... eu ia receber um aluno do Paquistão com a seguinte condição: eu oriento você no doutorado desde que você me leve no seu país. Ele falou, professor, eu posso te levar, mas a região que o senhor quer não pode entrar turista. Eu falei, então tá bom. Então eu vou te arranjar... lá em cima, lá na nas Caxemira. Montanhas, na Caxemira, exatamente. Era a região que eu queria. E ela não é aberta para turistas. E lá eles têm problema... Está em guerra lá com a Índia. Pois é. E lá eles têm problema com excesso de plantas de cannabis. Ele me mostrava. Ele fez uma horta na casa dele
E um belo dia surge aquele monte, professor, já arranquei não sei quantas, e aparece. Falei, gente, eu preciso de ir nesse lugar. E aí, assim, porque eu fiquei pensando, né, realmente, na Índia cresce, no norte da Índia cresce, assim, na rua. Só que é muito macho. No seu caso, você só busca fêmea ou também macho? Como é que é? Também macho. Porque é possível que a gente use técnicas de biologia molecular que a gente chama de nocautear a gene. Então, por exemplo, Aí você pode transformar um macho numa fêmea. Exatamente isso. Se eu tenho um macho, por exemplo, que não bota pólen, eu posso tentar trabalhá-lo para outras coisas, né? E uma coisa importante... Que loucura. Não, Anita, eu estou completamente apaixonado com esse assunto. Sim. Mas eu ainda não falei com você do tema que mais me motiva. Porque a parte medicinal, ela é ótima, é um universo a estudar. Eu queria convidar os médicos, pesquisadores que venham trabalhar com a gente, para a gente bater nessa história de 03, vamos gerar artigos científicos, vamos abrir esse espaço, vamos colocar verdade nesse negócio, sair dessa crendice. Temos que fazer. Parte de fibras, temos que fazer excelentes tecidos, cordoaria, tênis e vai por aí fora. Agora, o que mais me encanta é a semente. A semente de cannabis é riquíssima em proteínas, em óleos saudáveis. Isso é uma fonte nutricional que nós não podemos abrir mão. Vegana. Sim, exatamente. Então você pode pegar, por exemplo, há cultivos que permitem duplo uso. Tipo assim, você pode ter, se você está produzindo para uma fibra mais dura, uma fibra de menos valor, você pode deixar a planta amadurecer para você colher. Só que quando ela amadurece, ela produz semente. Ótimo. Você vai lá, colhe a semente, depois colhe o caule e faz a sua fibra. E aí é fantástico. Eu até estava contando outro dia de uma brincadeira que eu fiz num congresso na Universidade de Goiás. Eu disse o seguinte... Isso há uns 4 ou 5 anos atrás. Se a gente prensar a semente de cannabis e colocar mel, se transforma numa barra de cereais. Simplesmente citei. Olha só. Uma brincadeira, uma provocação. Aí no ano seguinte, eu falando no mesmo evento, eu estou lá esperando a minha vez e o palestrante que entrou antes virou e falou assim, eu assisti o professor Derli ano passado. E aceitei a provocação dele. E eu pensei, meu Deus, que provocação foi essa que fiz? Eu não lembrava mais. Né? Nem me lembro. Não, um ano depois você pensa bem. Imagina. Ele falou isso, eu peguei sementes, é um grande produtor brasileiro, mas que mora nos Estados Unidos. Eu peguei sementes no meu plantio nos Estados Unidos, levei para o Paraguai, prensei e coloquei mel e trouxe para ele as barras de cereais. Olha, e não é que o negócio é gostoso mesmo? Então você pensa bem, eu fico pensando num produto desse para as nossas crianças. Olha a quantidade de nutrientes que você pode dar. Você pode fazer com que a nossa infância cresça mais saudável, tenha mais inteligência, consiga resolver uma série de problemas que a subnutrição até hoje nos avassala. E mesmo os que estão bem nutridos, entre aspas, estão comendo ultraprocessado, né? Barrinha de cereal é um negócio ultraprocessado no mercado. Sim. Né? A gente podia substituir, realmente. A gente vai agora para o intervalinho, mas fica por aqui que daqui a pouco a gente volta. Ser associado da BecMed, a Associação Brasileira de Estudos Canábicos, é fazer parte de uma comunidade que lutou, venceu e conquistou direitos inéditos no Brasil. Ao se cadastrar na BecMed, você passa a integrar uma associação de pacientes que garante aos seus associados o direito de portar produtos à base de cannabis em todo o território nacional. Sim, você ouviu bem, todo o território nacional. Esse é um direito que só a ABEC garante. Na ABEC, cada frasco carrega ciência, cuidado e uma história de conquista. Saiba mais em abecmed.com.br. Então é abecmed.com.br. Agora, voltando para o lance do banco de germoplasma, até hoje, então, o Brasil não tinha um banco de germoplasma de cannabis. Esse é o primeiro. Vai ser o primeiro, Olha só. Vai ser o primeiro. Na verdade, na ideia de banco de germoplasma, eu te diria que
A América do Sul é o primeiro. Nossa senhora. Olhando para o mundo, assim, você tem essa troca? Tipo, você sabe quem são quais são os lugares onde tem bancos interessantes, onde tem esse estudo mais desenvolvido? Como é que tá isso? Sim, certamente. A gente acaba... a minha vida é ler, né? Eu estou sempre lendo, estudando, então... países como os Estados Unidos têm muita informação. Os Estados Unidos são uma explosão nesse momento, né? O Canadá também. A Europa, diversos deles, nós vamos pegar aí a Espanha, a Holanda, a Inglaterra com bons estudos, mas Israel nunca parou de estudar. Olha só. Israel então eles estão lá na frente. Sim, eles têm resultados fantásticos. O professor Rafael Michula vai reconhecer os 2 canabinoides, CBD e THC, só que essas pesquisas continuaram. A mesma coisa, Anitta, foi feita nos Estados Unidos. Eu fiz o meu último pós-doutorado lá, foi 2012 e 2013. E o professor, por 2 vezes, me levou em rodadas de negociação para projetos. Numa dessas, tinha uma equipe apresentando um projeto de cannabis. Aí eu virei para o meu orientador e falei assim, mas aqui, esses caras estão pedindo dinheiro para cannabis, mas cannabis é proibido. Aí ele virou e falou assim, não, é proibido para a população, mas para a pesquisa não. Então, o que eu quero dizer? Que só o Brasil é que parou com esse negócio. Aqui é proibido, ninguém pode chegar perto. Então, esses países que continuaram, hoje eles são fontes de genótipos, são fontes de informações. Nós temos equipes de pesquisas nos Estados Unidos fantásticas. Tem gente hoje especializada em luz para cannabis. Outros especializados em água, outros especializados em pragas e doenças com controle orgânico. É fantástico. Mas assim, falando especificamente desse germoplasma, desse material genético que a gente está querendo buscar e tal. Gostei de ver, você já usou germoplasma, ficou bom. Eu tô me esforçando aqui, mas logo mais eu volto pro vício, né, que é falar genética. Mas, professor, é porque tem uma colaboração, se você chegar no banco de Israel, e falar, eu sou aqui do Brasil, tô fazendo uma coisa maravilhosa aqui, me manda aí tudo que você tiver. Isso existe ou não? Existe sim. Eu ainda não fiz especificamente em cannabis, mas como eu te falei, eu sou curador do Banco de Hortaliças desde 2020. Então a gente tem, inclusive, a FAO, é um instituto internacional, que ele congrega todos os bancos e todos os curadores do banco. Nós temos reuniões a cada 2 anos. Eu, inclusive, participei do processo de formação das regras do Banco Europeu. Porque na Europa, você vai ter... Espanha tem o banco dela. Inglaterra tem o dela. Mas hoje, na zona do euro, eles discutiram para gerar um único banco. Então, juntando França, Alemanha, Espanha, Portugal, todos esses países do euro, da zona do euro, eles conversaram e eu ajudei nesse processo de criação desse Banco Europeu de Recursos Genéticos. Então, a gente faz, sim, essa troca. Eu ainda não fiz com cannabis, porque fico com medo da questão legal, do trânsito legal aqui no Brasil, via correio, Polícia Federal. Isso ainda não está muito claro. Mas, como as outras, fazemos isso continuamente. Mas não está muito claro nem com essa nova regulação de pesquisa? Não. Nem assim? Não. A importação é um tema, né? Tipo, se chegar até você, beleza, Exato. Mas não tem nada que te garanta. Tá. Não, que loucura. E tem coisas assim do tipo... Eu entendo a coisa, mas acho que poderia andar um pouco mais rápido. Do tipo, claro. A Anvisa já reconhece que até 0,3 é cânhamo. A Anvisa reconhece isso. Até 0,3 é cânhamo. O Ministério da Agricultura começa a trabalhar nesse assunto. Mas a Polícia Federal vira para mim e me pergunta assim, como eu vou olhar para uma semente e falar... E vou saber que só tem isso. Essa tem 0,3 ou tem acima de 0,3? Então, hoje a gente tem montado estruturas de cursos e a gente tem... em alguns momentos a gente tem que comprar mesmo essa briga. Eu falo, gente... Há possibilidade,
há metodologia, há equipamentos que fazem isso. E não são equipamentos caros. A gente pode, inclusive, ter toda uma estrutura de aeroportuária trabalhando nesse sentido. Interessante. Mas aí surge bem aquela história interessante. assim, mas eu não sei quando que nós vamos ter dinheiro para fazer esse curso. E aí volta lá no esquema. Prioridade nenhuma, claro. Isso é um pouquinho complicado. Eu acho que quando nós começarmos as nossas pesquisas de modo mais acelerado e mostrando a potencialidade para o Brasil, porque hoje existe um grupo imenso, né? Os plantadores de soja hoje no Brasil estão extremamente interessados. A planta pode, inclusive, fazer A safrinha. uma safrinha. Isso, obrigado. Pode fazer um plantio intercalar, você entende? Então, o algodão também pode ser uma planta companheira, né? Essa é a pergunta que tem sido feita. Então, nós vamos ter que pressionar, com um lado, a ciência dizendo, olha, é possível, é seguro assim, assim, assado. E a sociedade civil organizada dizendo, Claro. nós queremos, é possível, tem mercado e isso vai trazer dividendos positivos para o Brasil. Então, nós vamos ter que Muito fazer importante essa pressão mesmo, essa amálgama de pressões. Agora, professor, como é que é? Beleza, você tem essas 68 ou 64 variedades, aí você planta cada uma delas e observa quais vão ser os aspectos. Isso. Beleza, Isso. só que você está em Viçosa. Sim. O Brasil, como a gente sabe, tem uma variabilidade também de clima. Como é que você faz para saber, plantando em Viçosa, que aquela variedade seria boa para o Rio Grande do Sul? Ou para a Amazônia? Mentira que nada vai bem na Amazônia da de cannabis, né? Eu já tô... Ou tem alguma Obrigada, coisa né? que funciona? Imagino. O que acontece? Esse é um ponto também muito interessante, né? Viçosa surge como uma escola do mundo agrário. O primeiro curso que nós vamos ter aqui é agronomia, veterinária, engenharia florestal. Então, essas avaliações de ambientes, elas estão sendo feitas há décadas para diversas culturas. Culturas como arroz, feijão, milho, girassol, cana-de-açúcar, batata doce, tomate, eucalipto, isso tudo é estudado em muito tempo. Então, o que acontece? Viçosa tem uma situação intermediária. Hoje nós estamos com aproximadamente 600 metros de altitude. Então nós não somos nem uma região de alta altitude e também não somos uma região de planície, de litorânea. Resultado, a planta que produz aqui, ela de um modo geral, especialmente para o centro-sul do Brasil, o que eu estou chamando de centro-sul? O sul, o sudeste e o centro-oeste, as respostas são muito parecidas com as daqui. Que a gente já sabe essa área de abrangência toda. Mas, além disso, a nossa liberação é para trabalhar em qualquer área da universidade. E a universidade tem áreas com outros perfis. Por exemplo, próximo daqui nós temos Canaã, que está a mais de 1.000 metros de altitude, já uma região de altitude mais elevada. Nós temos Visconde do Rio Branco, que está aqui do lado, que está a apenas 300 metros. E nós temos outras regiões ainda pertencentes da universidade que têm altitudes próximas ao litoral. Então, em função disso, a gente consegue ter uma abrangência bastante interessante e nós estamos abertos a parcerias. Então, hoje, por exemplo, nós estamos com 4 instituições já no nosso processo oficial, comungando para que eles recebam o nosso HC e dê a eles a permissão que eles possam fazer também. Mas aí essas instituições, elas são o quê? Outras universidades ou são associações de pacientes? Os dois. Nós temos... pode ser associação também? Pode ser. Ela só tem que ter toda a documentação, ela faz o registro aqui com a gente e a gente comunica o HC nosso para eles. Isso é legal. Não, e tem associação que já tem também o seu próprio HC. Sim. Mas, de repente, ela tá num lugar geograficamente interessante para vocês e, de repente, rola de chegarem aí. Exato. Esse tipo de colaboração é só simplesmente em relação a como que eu vou dizer isso? A ver a expressividade dessa planta naquele ambiente ou dá para pensar em pesquisas mais com final mais medicinal ou, enfim... Tipo, essa planta,
Me conta. Não, com certeza, com certeza. E uma outra coisa também que a gente pode fazer, Anita, é o seguinte. Hoje nós sabemos que diversas pessoas desenvolvem as suas variedades de modo particular. Nós hoje estamos trabalhando com o mapa no sentido de que o mapa libere o mapa, o conjunto de características e de ações para que a gente possa registrar oficialmente essas plantas. E a Universidade Federal de Viçosa é uma instituição de interesse público e ela pode emitir esse relatório. Então a gente pode receber esse material, avaliar aqui e testificar para o mapa. Olha, o comportamento dessa planta na condição de Viçosa, que, como eu te disse, é uma situação intermediária em termos de centro-sul do Brasil e permite, então, o cultivo nessas e nessas condições. Além disso, a gente pode também trabalhar para áreas específicas. Nesse momento, nós estamos fechando o convênio com o Instituto Federal do Espírito Santo. Eles vão trabalhar a nível do mar. Então, olha só, eu testo a 600 metros e testo a nível do mar. Aí eu já tenho um universo de trabalho fantástico. Nossa, uau, que interessante seu trabalho, Derli. Realmente, assim, você vai abandonar todas as outras hortaliças e vai ficar só com a cannabis? Como é que tá? Porque realmente, assim, quando a cannabis entra, é difícil sobrar espaço para o resto. Como é que tá isso no seu coração? Anita, esse é o ponto que eu penso. Não, eu posso te contar uma coisa? Outro dia, a questão dos 20 dias atrás, eu estava tão envolvido em cannabis, tão envolvido, que eu pensei assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Por quê? Eu tenho 65 anos, eu sou um professor titular, eu trabalho com banco de hemoplasma desde o ano 2000, então eu tenho um banco, eu tenho uma área de campo já toda pronta, eu tenho técnicos no campo, eu tenho técnicos no laboratório, tudo prontinho. Se você chegasse aqui para mim e falasse, professor, eu queria fazer uma pesquisa de tomate para a Europa. Pronto. Resolvi com você 15, 20 minutos, você vai para lá para trabalhar, de vez em quando eu vou te visitar para ver se está tudo indo bem, daqui uns dias você vem e defende. Tudo certo. Pronto. E agora você arrumou para a cabeça que você vai criar tudo do zero, é isso? Exatamente, aí caio para cannabis, não, mas me tudo conta. diferente, eu não sei nada, meu Deus, você lê, não faz sentido, porque uma coisa é a tal da literatura cinza, que todo mundo sabe, mas não está escrito, e eu pensava, meu Deus, como é que pode ser? Como é que esses caras vivem sem artigo científico? Claro. Aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa assim, eu estou vivendo a música de Mercedes Sosa. Qual? Volver a los 17. Eu tive que voltar no tempo. Ou eu voltava e me encarava como um jovem e vamos fazer tudo de novo e vamos caminhar o novo caminho, ou a coisa não ia dar certo. Se eu ficasse como um professor já no auge da carreira, não vou fazer isso, não quero mais aquilo, a coisa não ia rolar. Falei, não, gente, então tira essa roupa, tira o que tem daí e vamos trabalhar como recém-contratado. Não, isso é maravilhoso. Muito interessante, aprendendo tudo. Outro dia, inclusive, aconteceu uma coisa dessa. Nós estávamos com uma doença e aí eu convidei um professor para ver o material. E aí eu vi que o olhinho dele estava brilhando. Eu falei, professor, o senhor está muito contente, isso para mim não é bom, porque significa que a minha planta tem doença. Ele falou, Derli, eu estou recém-contratado. Eu defendi minha tese tem 2 meses. E aí agora você me apresenta esse prato fantástico. Nada disso foi descrito para cannabis tropical. Eu posso descrever isso tudo? Eu falei, por favor, faça isso. Ele quase que pediu o ar de tanta felicidade. Aí eu abracei ele e falei assim, é de pessoas assim que a cannabis precisa. Porque a gente precisa de chegar num lugar mais seguro para nossa pesquisa, para nossa sociedade. A gente precisa de gerar plantas que produzam algo que eu tenho certeza, olha, aquela pessoa precisa de só CBD. Essa planta vai produzir só CBD. Não, aquele precisa de até 1 de THC. É essa planta que vai fazer isso. Para chegar nesse lugar, eu preciso de ter uma avenida de conhecimento.
né? Então essa é a nossa grande ideia, abrir para as associações, para empresas que queiram. Nós somos servidores federais, então estamos aqui para trabalhar com tudo que a espécie permite, mas nós queremos fazer isso de modo seguro, de modo legal. Então, olha só, nesse momento agora, eu estou inaugurando um banco, fazendo um evento que eu já tinha decidido, não faço mais isso na minha vida. Não quero me envolver com... Não, agora corre, falou, montou a mesa e não sei quem, e o jantar, será que vai dar? E comida? Não. Claro, se meteu numa coisa maravilhoso, né? Muito bom, né? E ter essa fome de conhecimento, que é todo um universo, e eu me sinto igualzinha, né, na minha área aqui de jornalismo e comunicação, de trabalhar com esse tema e também com os psicodélicos. Agora, Derli, nossa primeira parte da entrevista se acabou aqui, só que agora chegou a hora dos quadros. Bora lá? Vamos lá. Derli, me conta uma coisa, tem algum tema que você acha que ninguém está falando a respeito de genética, semente, germoplasma, cannabis, mas que a gente deveria estar olhando? Eu não diria assim que tem um tema que ninguém está falando, mas a primeira coisa que salta aos olhos para qualquer melhorista é a questão da planta, de grande parte da variabilidade dela, necessitar de suplementação de luz, né? Suplementação de luz é uma coisa caríssima, isso inviabiliza todo o cultivo de cânhamo. Então nós vamos ter que selecionar genótipos que sejam bons, que sejam produtivos e que sejam automáticos, que é o termo que vocês usam. Me parece que o mais comum é automático, pelo menos no Brasil é automático. Né? Automático, a variedade é mais rápido, né? Isso, é a planta que ela cresce independente do fotoperíodo. Então, nós hoje estamos investindo fortemente em plantas automáticas, ainda que a gente entre num processo depois, mas eu preciso hoje de genótipos que não precisam de luz. Porque uma coisa é você pensar o seguinte, eu tenho 3 plantas, eu boto uma lâmpada. Ótimo. Mas isso numa escala? Bom, se você é uma empresa, você tem 3, 4, 5, 10, 1000 hectares? 1000. Oi, como? Né? Você vai ter uma usina elétrica para você? Não existe isso. Então eu acho que esse é um primeiro ponto que ele é muito importante. Uma outra coisa que é muito importante também é que a gente discuta a questão de uma produção saudável. O ideal, não resta a menor dúvida, é uma produção orgânica. Agora, não sendo possível o orgânico em função da suscetibilidade a pragas e doenças, quais outras possibilidades eu tenho de entregar um produto saudável para o meu consumidor? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente ter esse leque de opções. Você entende? Acho muito interessante você trazer isso, professor, porque tem eu não sei se você está acompanhando, mas tem saído muito a questão da hiperêmese. Que algumas pessoas que usam cannabis de forma recreativa e sempre têm apresentado vômitos, tem toda uma síndrome ali, né? E eu acho que eu li em algum lugar e fico pensando se isso não tem a ver, não com a cannabis em si, mas com esse tanto de pesticida que vem junto, ou de como ela foi, porque ela chupa ali as coisas da terra, né? O metal pesado, não sei o que, e de repente... Mas isso que você falou faz todo o sentido do mundo. Essa planta de cannabis, nós vamos trabalhar com ela para a recuperação de solos degradados. Ora, isso significa que ela é uma planta que ela consegue absorver esses nutrientes. Sim, vou transformar isso em tijolos. Ótimo, vai ser emparedado e vai ficar guardadinho lá. Não vai intoxicar ninguém mais. Agora, se eu boto para fumar e jogo isso no meu pulmão cheio de alvéolos, tchau, é chumbo que você está levando. Então, esse tipo de estudo, isso foi fantástico, esse comentário seu, faz todo o sentido do mundo. Quais são as condições mínimas para que a pessoa possa ter um uso seguro? Total. Agora, Derli, onde é que você tá quando você não tá montando o jantar, divulgação, banco de germoplasma inédito no Brasil? Conta pra gente. Onde eu estou, olha... O que você gosta de fazer? Quase sempre, Anitta, eu fujo e fico no meu banco quietinho lá, né? Eu sei os horários que os alunos vão, tem hora que eu fico sentado lá olhando para aquelas plantas e falo, meninas, para onde nós vamos? Mas eu sou espírita, né? Então eu tenho muita atividade, graças a Deus, no centro espírita. Eu nasci médium, então eu
Sim, eu sou médium. Qual é a sua, não sei se você tá aberto para falar disso, Não, mas não tem como se manifesta a sua mediunidade? Eu faço comunicação. Tecnicamente, nós vamos chamar de... eu dou facilidade, né? Eu permito aos espíritos que eles usem o meu aparelho falador, eles falem, né? Mas eu percebo, eu sinto cheiro. Eu nasci médium, né? Que interessante. Mas, por exemplo, quando eu vou no banco, eu converso com os espíritos lá associados, sabe? Eu converso com eles e é muito bacana, é muito motivador, né? Outra coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto de correr. E eu gosto de andar de bicicleta. Então, assim, eu adoro meus amigos da bicicleta, a gente morre de rir junto. É o momento que eu viro criança outra vez. E eu sou muito caseiro, eu gosto muito de ficar em casa com a minha esposa, a gente inventa coisas, está sempre discutindo coisas novas e é basicamente isso. Tenho grandes amigos aqui em Viçosa, graças a Deus, então a gente sai sempre muito juntos, né? E eu diria, Anitta, que eu gosto muito de me sentir muito saudável estando aos 65 anos de vida. Entende? Então, assim, eu tenho excelentes amigos, a gente está sempre junto. Minha esposa é minha grande companheira, meu filho, meus netos, a turma do pedal. Sábado agora nós temos um aniversário que nós vamos ficar a tarde inteira só jogando conversa fora, né? E aí lá eles me tratam de professor simplesmente pelo apelido, né? Mas eu sou simplesmente um outro qualquer, sem autoridade nenhuma, e eu adoro isso, sabe? Adoro mesmo. Maravilhoso, professor. Adorei. Agora, o Cannabis Indica, a gente pede uma indicação sua que pode ser de pessoa, vocês vão atrás dessa pessoa que é muito interessante, ou de conteúdo. Tem um livro, tem um filme, tem uma música. E aí pode ser sobre cannabis, pode ser sobre hortaliças, pode ser sobre o que você quiser. Assim, alguma coisa que você queira sugerir para nossa audiência. Eu vou sugerir uma coisa, então. Eu estou desenvolvendo uma técnica no Centro Espírita de uma meditação visando soluções de problemas. Com isso eu não quero dizer que a pessoa que faz meditação, que fica lá vigiando a sua respiração, que ela está errada. Quem sou eu? Eu estou iniciando esse negócio. Mas o que eu percebo é o seguinte: quando eu medito, eu consigo sair. Na linguagem espírita, eu consigo me desdobrar. E nesse desdobramento eu recebo informações de soluções de problemas. Eu já fiz cursos na espiritualidade. Então... Soluções das mais variadas. Mais variadas, inclusive técnicas. E aí, hoje, eu tenho um grupo, às quartas-feiras, que a gente faz com eles uma meditação, que eu vou chamar de meditação dos anjos. O que é isso? Se você pegar lá no Velho Testamento, você vai ver Enoque sugerindo que a gente reze como os anjos. O que é rezar como os anjos? É você rezar em cima do que está construído. Porque quando eu rezo assim, eu queria isso, seria ótimo que eu tivesse aquilo, você está rezando em cima da escassez. O seu cérebro está falando assim, ele não tem, Você vai te dando um monte de não. E como que o anjo reza? O anjo reza tendo aquela coisa. Então eu quero ter uma família feliz. Então eu vou rezar tendo uma família feliz. Com o meu relacionamento com o meu companheiro, com a minha companheira, com o meu relacionamento com o meu filho. E você vai montar essas histórias. Então você senta e você faz uma pequena prece só para te tirar do dia a dia. E você vai criar esse modelo de felicidade. Joe Dispenza, né? Joe Dispenza também ensina um pouco. Que bom, não sabia disso. Não a meditação, mas ele explica que é isso, que você tem que, para você chegar a conseguir conquistar o mundo, o cenário ideal, que você pense já se sentindo. Mas então, olha, você tá vendo como é que as coisas comuns, e eu cheguei nesse lugar por pura meditação. Por você. Claro. Exatamente. E tenho usado hoje, a quarta-feira, inclusive, nós tivemos uma reunião com 20 pessoas. E as pessoas depois falam, olha, hoje eu estou tendo novas ideias, inclusive para você resolver problemas, para você ter soluções.
Essa é a ideia. Há um mundo imenso, né? E Deus quer que a gente utilize, os espíritos superiores querem que a gente utilize esse conhecimento. Então, você sentou lá, fez a sua prece da forma que você quiser e construa o seu mundo. Faça uma viagem, no sentido canábico da coisa. Faça uma viagem. Construa uma família linda, sorridente e coloque cores, coloque aromas, coloque sensações, sabe? Nossa, meu filho feliz veio correndo, o cabelo dele balançava e ele se jogou em cima de mim, me deu um abraço gostoso e eu senti o calor dele. Quando você faz isso, você transmuta a sua ideia, você vai para um outro universo e você de fato recebe aquelas vibrações. Nós fazemos essa reunião toda quarta-feira, ela dura de 30 a 40 minutos. E a gente fica simplesmente quietinho, eu faço uma leitura de uma página, depois a gente faz uma prece e ficamos quietos ali, né? Aquele que hoje não está inspirado a pensar em nada, fica em prece, pedindo pelo bem de todos e que a humanidade está feliz. Mas a ideia principal é: construa um mundo feliz na sua mente. E eu faço isso. Cocriar. Eu faço isso em relação ao banco, né? Vira e mexe, eu uso a reunião de quarta-feira, aí eu vejo aquele monte de aluno trabalhando, um monte de problemas, gente resolvendo um monte de problema, soluções aparecendo e pessoas interessadas, você entende? E montando projetos de extensão, socorrendo pessoas com dificuldades financeiras. É essa a ideia que eu vou fazendo. Adorei, adorei. Antes da gente se despedir, eu quero muito, Derli, que você deixe o seu contato, então, né, para as pessoas que quiserem te passar semente, colaborar com você de alguma maneira. Sim. Conta pra gente. Eu acho que o contato mais fácil é o meu e-mail, que vai ser Derli, muito fácil, Derli com Y, né? derli@ufv.br. Vai entrar na descrição do episódio, então, muito fácil lá para quem quiser escrever pro professor Derli. Adorei, achei muito bom o nosso papo. A gente eu te conhecia assim, né, de saber do seu trabalho e tal, mas não te conhecia assim tão profundamente a respeito de meditações e coisas que a gente tem em comum, Derli. Então, assim, você pra mim é mais um irmão espiritual dessa caminhada. Então, volte sempre aqui e tenha, né, assim, o meu contato pra você conversar comigo sempre que tiver uma novidade. Ótimo. Se precisar de ajuda pra conectar com alguém também, tô à sua disposição. Adorei o papo. Eu agradeço muito, eu me senti muito à vontade. Na verdade, assim, eu tava até vigiando o tempo, porque eu falei, tem horas que eu começo a falar muito, e eu falo muito, né? Mas você foi nos conduzindo, foi muito interessante, eu adorei o nosso papo. Eu acho, sinceramente, que o seu trabalho, lógico que eu fui ver quem era você, o seu trabalho é um trabalho de um alcance muito grande, continue o seu trabalho, nós precisamos de fazer com que a humanidade chegue num outro ponto. Não é possível que a gente continue 10 mil anos depois olhando para essa planta com uma visão preconceituosa. Não é possível. Falou e disse. Vamos abrir as portas de um novo mundo. E abrir as portas não é mágico, não é falar 3 palavras. Não, a construção ela é day by day. É o dia a dia. Sim. Exatamente. Tá bom? Maravilhoso, querido. Gente, até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. A 6ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada por ABECmed, Farmausa, Tristar, Bliss, USA Hemp e Farmácia Eficiência. Marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. E é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades, porque isso realmente faz a diferença. E lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você estiver ouvindo a gente. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou mandar uma DM no @cannabishoje lá no Insta. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras, com roteiro e apresentação de Anita Crepe e produção da Leopoldo Electrical Group.